Oi pessoal, bom dia. Então, espero que todos estejam bem, na medida do possível, né? E vamos nós aí para uma correção da atividade da semana passada, né? Sobre o tema aves e mamíferos. Então vamos nessa. Então galera, a questão número 1 era: cite 3 características exclusivas dos mamíferos. Bom, então pelo, né? Recobrindo total ou parcialmente a superfície do corpo. Glândulas mamárias, né? Presente em todas as fêmeas. Eis aqui duas características, né? Exclusiva, tá certo? A terceira característica seria os ossículos, né? Os pequenos ossos que integram o sistema auditivo, né? São os 3 ossos do ouvido interno. Eu esqueci de colocar aqui, mas foi feita a comunicação, né? Então, vê aí, né? As palavras e as chaves são dessa resposta: pelos, né? Pelo corpo, glândulas mamárias e ossos do ouvido interno, tá certo? São características marcantes dos mamíferos. Vamos para a questão número 2. Então, galera, 2 características básicas que permitem o voo das aves. Então, é a forma aerodinâmica, né, do seu corpo, a presença de penas e ossos ocos, né? Então, aqui a gente tem um detalhe aqui numa foto, né, mostrando que os ossos das aves são porosos, né? Eles têm muitos espaços. São chamados por isso de ossos pneumáticos, né? Pneu vem de ar, né? Pneumático quer dizer que é cheio de ar, tá certo? Então, os ossos das aves são leves, o que permite, né, o voo em algumas espécies, né? Então, nem todas as aves voam, né? Nós temos as emas e avestruzes, né? Que são aves corredoras, né? Tem outro tipo de adaptação. Bem, mas sobre o voo das aves, a gente pode colocar isso, né? Aerodinâmica, presença de penas e ossos ocos ou ossos pneumáticos. Vamos para a questão 3. Então, galera, explica por que dos processos de migração das aves. Algumas aves migram em busca de condições favoráveis, né? Tendo em vista principalmente a obtenção de alimento em face às mudanças das estações do ano. Então, em outras palavras, naturalmente, né? A ideia é que elas migram buscando lugares melhores, né? Tendo em vista principalmente a questão do alimento, né? Então é isso, galera. Vamos para a questão número 4. Como a ciência explica os diferentes tipos de bicos e das patas das aves? Os diferentes bicos das aves se devem ao processo da seleção natural, que ao longo de milhões de anos gerou uma grande variedade de bicos, tendo em vista os tipos de alimento disponíveis no ambiente, né? Então, lembrando, né, Charles Darwin, um dos primeiros a escrever, né, e tornar pública a ideia da seleção natural. Ele, viajando pelas ilhas de Galápagos, né, ele observou
a presença de árvores, né, ou de aves. Na verdade, no arquipélago, né, passando por 3 ilhas, observou 3 tipos de aves muito parecidas, mas com bicos diferentes. Ele observou que nessas 3 ilhas haviam tipos de árvores, né, que davam frutos distintos. E ele conseguiu compreender que as aves que habitavam essas ilhas tinham um bico próprio para a alimentação daqueles frutos. Daí ele deduziu, né, que o bico daquelas aves, eles tomaram a forma típica na razão da adaptação, né, à obtenção daquele tipo de alimento. E essa é a ideia da seleção natural. Galera, a pergunta número 5 era sobre a anatomia, né, das aves. Então, o que é a cloaca, né? A cloaca é a cavidade onde se abre o canal intestinal, o aparelho urinário e o aparelho genital das aves. Então a ideia é a seguinte, né? A cloaca é a abertura, né, por onde saem as excretas, que é as fezes junto com a urina, e por onde também acontece, né, as relações sexuais, enfim, a parte genital, né, diz respeito aos órgãos de reprodução, certo? Então a cloaca é esse canal comum. Claro que as respostas, como eu sempre digo, né, não precisa ficar igual, mas a ideia, a essência deve ser corrigida e verificada, beleza? Questão número 6 agora. Na verdade, questão 7, né? Bom, deixa eu ver aqui uma coisa, só um instante. Então, galera, eu me enganei aqui na ordem dos números, né? Mas, enfim, o que vale é analisar a pergunta, né? A questão. Comente a importância do trabalho dos zoológicos no tocante ao socorro dos animais capturados por criminosos. Bom, essa questão eu idealizei pensando assim, né? Na polêmica, né? Por vezes a gente escuta, né, ouve dizer, né, sobre os problemas, né, do zoológico, e tem muita crítica, né, em relação ao trabalho, né, desses institutos. Bem, nessa pandemia eu tive a oportunidade de ver um trabalho no zoológico, eu até mudei meu ponto de vista um pouco em relação a isso. Daí eu pensei, né, nessa questão por conta, né, da imagem, né, capturada aí do livro de vocês, mostrando uma série de papagaios, né, que foram capturados, né, num tráfico de animais silvestres, de modo que o zoológico tem sido um lugar, né, para abrigo e tratamento desses animais. Então, eu não vou defender aqui, né, uma tese, né, em relação ao zoológico, mas dizer que tem alguma importância sim, né. Então botei aí, os zoológicos podem ser um local de tratamento e recuperação de animais que foram retirados da natureza, que não apresentam mais condições de serem reintroduzidos
no seu ambiente natural. É verdade, porque bom senso, né, faz a gente entender, né? Alguns animais são resgatados aí da natureza e, né, o zoológico é um local que esses animais podem ali, né, ser um instrumento aí de, inclusive até de educação ambiental. Enfim, mas isso dá muito pode dar muito assunto, né? Analisa aqui a resposta e escreve aí da melhor maneira que você entender. É a resposta até pessoal, né? Então, vamos lá, galera. Qual a principal característica dos marsupiais? Bom, os marsupiais são animais que apresentam uma bolsa na região ventral. Nessa bolsa, que é o marsúpio, né, os filhotes se desenvolvem até se tornarem independentes. Número 9, galera. Por que os golfinhos são considerados mamíferos placentários? Porque os filhotes se desenvolvem, que faltou um Mzinho, né? Porque os filhotes se desenvolvem no interior da placenta. Os filhotes obtêm e retiram os elementos que necessitam por essa estrutura. Esqueci o Szinho aqui, né, gente? Os filhotes obtêm e retiram os elementos que necessitam por essa estrutura. São os placentários. Então, galera, duas características dos mamíferos que pertencem ao grupo dos primatas: visão binocular e polegar opositor. Então, galera, eu vou parar essa correção aqui nessa questão 10. Tem as questões do livro que eu pedi para vocês fazerem, a gente vai ver no próximo vídeo, beleza?